Boa tarde, terceirão. Tudo em paz com vocês? Sejam todos muito bem-vindos à aula de física, mais uma vez. Essa aula é referente à semana 6 de ensino remoto, a semana que vai de 8 a 12 de março. E antes de iniciar, eu queria relembrar o que estudamos, né? Porque nós estamos dando continuidade ao estudo da eletrostática. Nesse primeiro bimestre, a gente está estudando a eletrostática. Então, nossa última aula, se você puder me acompanhar, esse foi o nosso quadro da nossa última aula. Está disponível já nas plataformas Aluno Online, Google Sala de Aula, WhatsApp. Você baixa o quadro, clica nesse link aqui que tem aí, ó, link da aula, ó. Assiste a aula, tá bom? E vai vendo aí, baixa o quadro, vai clicando nos links que tem aí. Beleza? Mas o que é que nós vimos? Nós vimos principalmente a lei de Coulomb. A lei que nos permite calcular a força atrativa ou repulsiva entre cargas elétricas. Nós vimos a aplicabilidade no dia a dia, várias situações. E essa é a fórmula, descoberta por Coulomb empiricamente, através de experimentos, né? Essa força que duas cargas iguais sentem ao se repelir, duas cargas de sinais opostos sentem ao se atrair. Resolvemos a questão 18 da página 28 do livro de vocês. E eu sugeri que vocês resolvessem. Resolvemos a 19 também, ó. E sugeri que vocês resolvessem a questão 24 da página 28. A gente vai começar por ela na aula de hoje. Então venham comigo. Esse é o nosso quadro da aula de hoje. A gente vai estudar um assunto chamado, a gente vai resolver essa questão 24, relembrando a aula anterior, através dessa formulazinha aí, ó, a lei de Coulomb, e vamos passar para outro assunto chamado campo elétrico. A gente viu que é força elétrica, que é exatamente essa força aí, força eletrostática, é a mesma coisa, e vamos passar para um assunto chamado campo elétrico. Aprender a calcular o campo elétrico e aplicar numa questãozinha do livro didático, tá bem? Nossa aula vai ser bem curta hoje, eu espero, né? Venham comigo, acompanhem a leitura da questão. Questão 24 da página 28, fala assim, ó. Sabemos que a força de interação entre partículas eletrizadas depende do valor de suas cargas elétricas, da distância entre elas e do meio onde se encontram. Ponto. Até aí, pessoal, ele está descrevendo essa fórmula. A força elétrica depende da constante eletrostática do meio ambiente, do meio onde elas se encontram, se é o ar, se é a água, se é o óleo, enfim, se é o vácuo. Na maioria dos casos é o vácuo. Depende das próprias cargas elétricas, do módulo delas, tá? Sem o sinal. Não importa o sinal, tira o sinal. E da distância entre elas, distância ao quadrado. A gente viu na última aula que quanto maior a distância, menor é a força. Beleza? Então é isso que ele está descrevendo aí no início da questão. Sabemos que a força de interação entre partículas eletrizadas a força elétrica depende do valor de suas cargas elétricas, ou seja, do Qzão e do Qzinho, da distância entre elas, ou seja, do D, e do meio ambiente onde se encontram, ou seja, do K. Quando o meio é o vácuo, a constante eletrostática vale 9 vezes 10 elevado a 9. Newton, metro quadrado, por Coulomb ao quadrado. Assim, quando duas partículas eletrizadas com cargas de 6 UC, microcoulomb, e 3 UC, esse Uzinho, pessoal, é uma letra grega, é um prefixo, que significa micro é divisão por 10. 10 elevado a menos 6.
Eu vou dividir por 1 milhão, é muito pequeno. 6 microcoulombs é o valor de uma carga. 3 microcoulombs é o valor da outra carga. É o Qzão e o Qzinho dessa fórmula. Tá bom? Assim, quando duas partículas eletrizadas com cargas de 6 e de 3 microcoulombs são mergulhadas na água pura, a 3 centímetros uma da outra deu a distância, cuidado com a unidade, está em centímetro, tem que estar em metro. Colocou as cargas a 3 centímetros uma da outra, passa a existir uma repulsão. Lógico, as duas cargas são positivas. Não tem o sinal de menos na frente, nem do 6, nem do 3 microcoulombs, é porque é positivo, tá bom? Passa a existir uma força de repulsão. Cargas iguais se repelem. De intensidade 2,2 N newtons. Ele está falando. Galera, ele me deu a força, me deu o Qzão, o Qzinho, me deu a distância e está pedindo o quê? Quem sobrou? Determine a constante eletrostática da água. Então, vamos pegar a fórmula, substituir os dados do enunciado e calcular esse K. Quanto é que vale esse K? A constante eletrostática. Acompanha aí os cálculos. Vem comigo. Vai ficar assim, ó. Força elétrica vai ser igual a K vezes módulo de uma carga, módulo da outra carga, sobre distância ao quadrado. Essa é a fórmula. Aqui eu fiz um pouquinho diferente, que aqui o módulo está para a multiplicação das duas, que eu botei o módulo para as duas, é a mesma coisa, tá? É a mesma coisa que tiver assim, ó. A multiplicação das duas é em módulo. É a mesma coisa que o módulo da multiplicação. Multiplicação dos módulos, tá? Então, substituindo os resultados. Isso aqui vai ficar igual. Vamos substituir cada um deles. Esqueci de colocar a força aqui, ó. Força elétrica é igual. Pronto, vamos substituir. Força elétrica. Aqui eu vou pegando e mostrando a vocês onde é que está cada valor do enunciado. A força elétrica é esse 2,2. Vou colocar aqui, onde tem força elétrica. Né? O Qzão é esse aqui, é o 6 microcoulomb. O Qzinho é o 3 microcoulomb. E a distância é esse 3 centímetros. Tá bom? A gente vai substituir tudo com o cuidado de colocar, de explicitar nas unidades corretas. Então, eu vou tirar o micro e vou passar de centímetro para metro. Observa aí. Vai ficar assim. Força elétrica vai dar igual. Força elétrica 2,2. Colocar bem aqui abaixo para ser mais didático, né? Força elétrica 2,2. O K tu deixa, que é o que tu quer encontrar. Valor de uma das cargas em módulo, não importa o sinal. Então vai ser só 6. 6 micro.
E o micro, eu já disse para vocês, ele vale multiplicação por 10 a menos 6. 10 elevado a menos 6. Revejam esse negócio de prefixo, tá bom? Multiplicadores. A gente viu isso lá no primeiro ano. Corre lá nas minhas aulas do primeiro ano, que isso deve estar lá já como aula dada. Vocês podem assistir. Então, uma das cargas, o Qzão, vale 6 vezes 10 elevado a menos 6. Né? Esse 10 a menos 6 é esse Uzinho, é o micro. 6U, 6 micro. 6 vezes 10 a menos 6. Tá? O Qzinho. Essa é a outra carga. 3 vezes 10 a menos 6. 3 micro. A distância, vou colocar aqui em parênteses, vai ser 3 centímetros. Ou seja, 3 centímetros. Se eu quero passar para metros, a vírgula volta 2 casas. Então vai ficar 0,03. Isso em notação científica, também é um assunto lá do primeiro ano, revise, tá certo? A vírgula vai andar de volta, transformando isso em potência, para ficar melhor de calcular. Então a vírgula vai andar de volta para cá, ó, para depois do 3. Então vai ficar 3,0 novamente. Ou só 3. Vezes 10 elevado. Aí a vírgula andou quantas casas? A vírgula andou de volta 2 casas. 10 a menos 2. Pronto. 3 centímetros é 0,03 metros, transformado em notação científica. 3 vezes 10 a menos 2. Agora é matemática básica, pessoal. Agora a gente vai calcular. Eu vou passar esse 3 vezes 10, ó. Essa potência, primeiro de tudo, essa potência que está aqui fora do parênteses, acompanha aí o cursor do mouse, tá? Eu vou distribuir aqui dentro. Vai ficar 3 ao quadrado. E vai ficar 10 elevado a menos 2 ao quadrado. Pronto. Distribuir para dentro. Então, 3 ao quadrado dá 9. Vezes 10 elevado a menos 2 ao quadrado. Você multiplica os expoentes. Vai dar 10 elevado a menos 4. Nove vezes 10 elevado a menos 4. Pronto. Aí a gente multiplica meios pelos extremos. É como se esse 2,2 tivesse dividido por 1. Aí a gente multiplica em x, meios pelos extremos. Beleza? Aqui em cima, vamos ajeitar aqui em cima. O 3 vai passar para perto do 6, multiplicando, número com número. E as potências ficam juntas aqui, ó. 10 a menos 6 vezes 10 a menos 6. O que faz com potências que têm a mesma base? Multiplicação de potências que têm a mesma base. Repete a base, soma os expoentes. Então, 10 elevado a menos 6 vezes 10 elevado a menos 6 acaba dando 10 elevado a menos 12. Você soma os expoentes. 10 elevado a menos 12. E 3 vezes 6 dá 18.
Olha aí. Então agora a gente vai deixar o K sozinho, tá bom? O que tiver multiplicando ele, passa para o outro lado dividindo. O que tiver dividindo ele, passa para o outro lado multiplicando. Então, olha como vai ficar. Acompanha aí. Vai ficar assim. Esse 9 vezes 10 a 4, que está dividindo aqui, ó, vai passar aqui para cima, multiplicando. Então, eu vou tirar ele daqui de baixo, 9 vezes 10 a menos 4, colocar lá em cima. E esse 18 vezes 10 a menos 12, que está multiplicando o K, eu quero deixar o K sozinho. Se está multiplicando, ele vai passar lá para baixo, para o outro lado, ó, dividindo. E vai ficar junto do 1 ali. 1 vezes ele. Vou colocar até o sinal de vezes aqui no 1. Vai ficar 1 vezes 18 vezes 10 a menos 12. Ó. E aí o K ficou sozinho. Pronto. Agora a gente vai resolver. 1 vezes 18 dá 18. Tiro 1, dá 18. Aí você pode dividir por 9 em cima e embaixo. Simplificar. Dividir por 9 em cima e embaixo. Esse 9 vai se cancelar com 18. Né? Então, em cima vai ficar 9 dividido por 9 dá 1. 18 dividido por 9 dá 2. E aí você pode dividir esse 2,2 de cima por esse 2 aqui de baixo. 2,2 dividido por 2 dá 1,1. Ok? Então, isso vai dar 1,1. Ficamos só com as potências, ó. Então, o K vai ser igual 1,1 vezes 10 elevado repete a base, diminui os expoentes. Lembra? Divisão de potências que tem a mesma base. Repete a base, que é 10. Vamos diminuir o de cima menos o de baixo. Então, vai ser menos 4 menos o menos 12. Lembre que o expoente de baixo já é negativo. Vou pegar o menos 4, que é o expoente de cima, da potência de cima, e diminuir do expoente da potência de baixo, que já é negativo. Então, menos com menos aqui, ó, vai ficar mais. Menos 4 mais 12. Isso vai dar mais 8. 10 elevado a 8. 1,1 vezes 10 elevado a 8. Newton, metro quadrado, por Coulomb ao quadrado. Esse é o valor do K. Eu vou até botar ele numa moldura. Finalizando a questão. K igual a... Esse é o K da água, a constante eletrostática da água que ele pediu no enunciado. Né? Determine a constante eletrostática da água. Está aqui o comando da questão. Então, espero que você tenha entendido. Volta aí o vídeo, assiste de novo a resolução, devagar, vai fazendo no teu caderno para adquirir a experiência, tá bom? Só assim você vai aprender. Vamos para a aula de hoje, a aula propriamente de hoje.
campo elétrico. Bem fácil de entender a definição. O que vem a ser campo elétrico? Olha a definição. Campo elétrico é uma propriedade física estabelecida em todos os pontos do espaço que estão sob influência de uma carga elétrica, que é chamada de carga fonte. Então, olha só o raciocínio. É o seguinte. Se eu tenho uma carga elétrica aqui, ó, positiva ou negativa, aqui, ela é capaz de influenciar a região ao redor dela. Então, vou desenhar aqui um campo. Aqui, ó, ao redor dela. Só aumentar a transparência aqui para a carga aparecer. Colocar 80% de transparência. Pronto. Aí ele cria ao redor dela, ela cria essa carga positiva chamada carga geradora. Obviamente é ela que está gerando o campo elétrico. Então o que é campo elétrico? Campo elétrico é uma propriedade física estabelecida em todos os pontos do espaço que estão sob influência de uma carga elétrica, a carga fonte. Então, tanto a carga positiva deixa eu só mudar a cor do preenchimento aqui, carga positiva, quanto a carga negativa. A carga negativa vai ser do mesmo jeito, pessoal. Ao redor dela, ela vai influenciar uma região ao redor dela. Em outras palavras, vem comigo interpretar o que é isso. Vamos supor que eu pudesse inserir uma cargazinha pequenininha, positiva. Pronto. Se eu pudesse inserir essa carga aqui, bem pertinho dela, da carga geradora. Essa cargazinha pequenininha que eu estou colocando aí, ela vai sofrer uma força de repulsão. Lembra? Mais e mais cargas iguais se repelem. Então, na mesma linha de atuação, né, a gente viu força elétrica. Na linha que une o centro das duas partículas, ó, das duas cargas, vai ter uma força de repulsão. Vou pegar aqui. Nessa linha vai ter uma força de repulsão. Olha só. Pronto. E se eu botar outra? Né? Se eu botar outra cargazinha de prova? Se eu botar outra carga aqui mais distante? Aqui no médio, né? Ou se eu botar ela mais distante aqui, ó. Na linha que une o centro delas, ó. Na linha que vai do centro da carga geradora até o centro da carga de prova, que é essa cargazinha pequenininha que eu estou colocando aí, vai existir nessa linha, vai existir a força de repulsão nelas. Então, vou colocar a força de repulsão alinhada. Aqui ela um pouquinho menor.
Deixa eu colocar ela alinhada aqui, né? Porque afinal ela está distante da carga. Quanto maior a distância, menor a força. A gente viu aqui, ó, que a distância está aqui embaixo dividindo. Quanto maior a distância entre as cargas, menor é a força de repulsão ou atração. Beleza? Então essa primeira carga que eu coloquei está sendo repelida com a força grande. Essa segunda que está aqui na metade do caminho, ó, também vai ser repelida com a força de intensidade mediana, alinhada com essa linha que une os centros delas. Aqui, ó. Ok? Então, se eu espalhar cargas positivas aí, elas vão ser afastadas, elas vão ser repelidas. Por isso, o nome desse campo, vou colocar aqui o nome do campo, é campo elétrico de afastamento. Campo elétrico de afastamento. Ok? Então, campo elétrico é uma região ao redor de uma carga aonde existe a influência da força elétrica. Se eu colocasse essa cargazinha pequenininha que eu coloquei, essa carga de prova, fora do campo, não ia acontecer nada com ela. Ela não ia ser nem atraída nem repelida. Ela não ia ser repelida, aliás, né? Porque são duas positivas. Se fosse negativa, ela não ia ser atraída, porque ela está fora da região chamada campo elétrico. Então, o que é campo elétrico? Em outras palavras, campo elétrico é a região ao redor de uma carga chamada carga geradora, aonde atua a força elétrica. Parou de atuar a força elétrica, é porque você saiu do campo. Beleza? Ok? Se eu levar essa carga de prova, aqui para o interior da carga geradora negativa, vai acontecer o contrário de lá. Na linha que une as partículas, aqui vai haver, em vez de repulsão, vai haver uma atração. Ok? Essa outra aqui, se eu levasse lá para o campo da carga negativa, ó, não ia ter repulsão. Né? Ia ter uma atração. E a outra lá, ó, a terceira carga que eu botei. Tá aqui, na metade do caminho, né? Metade do campo. No lugar de ser repelida, ela ia ser atraída. Então, o nome desse campo que puxa as cargas, o campo gerado por uma carga negativa. É um campo elétrico de aproximação. Né? Campo elétrico de
afastamento, né? Campo elétrico de aproximação. Então, o campo elétrico gerado por uma carga geradora positiva, ele é chamado campo de afastamento. Porque ele vai repelir as cargas de prova positivas que ali eu colocar. Então, vocês vão ver no livro de vocês uma imagenzinha desse jeito, ó, onde vão existir setas, vetores, no sentido radial e para fora, quando a gente está falando de uma carga geradora positiva. Que é como se eu pudesse espalhar nesse espaço aí cargazinhas de prova positiva, essas cargas pequenas que eu coloquei. Pronto, no livro de vocês, vocês vão ver uma figura desse jeito. Para fora. Toda vida que a setinha for para fora, é porque a carga que está gerando o campo, ela é positiva. Aí você pode me perguntar, mas professor, se eu pudesse espalhar aí as cargazinhas pequenininhas, as cargas de prova, se elas forem negativas, elas vão ser atraídas. Aí eu concordo contigo, né? Por isso foi um acordo que fizeram no passado. Uma convenção, tá certo? O campo gerado por uma carga positiva, aí eles tiveram que, no passado, para poder dar nome a esses campos, eles tiveram que decidir. A gente vai espalhar ao redor da carga geradora do campo, a gente vai espalhar cargazinhas de prova, positiva ou negativa, para dar o nome do campo. Aí, no passado, eles decidiram espalhar cargas de prova positiva para poder dar nome para esses campos. Então, se eu espalhar cargas positivas ao redor de uma carga geradora positiva, elas vão todas ser repelidas. Agora, se eu espalhar cargas positivas, ó, como a gente fez aqui nesse exemplo, ao redor de uma carga geradora negativa, elas vão ser atraídas. Que é exatamente a figura que eu vou tentar produzir aqui, ó. Sempre no sentido do raio do campo, sentido radial. Se eu começasse a espalhar cargazinhas pequenas, cargas chamadas cargas de prova, positivas aqui nesse campo, da carga, quem está gerando o campo? A carga geradora é negativa. Então, se eu começar a espalhar cargazinhas pequenininhas de prova, cargas chamadas cargas de prova, pequenas carguinhas positivas, elas vão ser todas atraídas. Por isso o nome do campo é campo elétrico de aproximação. Tá bem? Como calcular esses campos, pessoal? O campo elétrico, representado pela letra E, é quando eu comparo a força elétrica com a carga de prova. Olha o que está aí. É quando eu pego e tento achar quantos newtons por coulomb está agindo naquela carga de prova. Aí eu estou querendo calcular o valor do campo elétrico. Então é a força elétrica dividida pela carga de prova, que é essa carga pequenininha que a gente coloca aí. Tem o Qzão e tem o Qzinho. O Qzinho, essa cargazinha pequenininha que a gente colocou só para saber se existe ou não campo, né? Coloquei a carga, foi repelida. Coloquei a carga, foi atraída. Existe campo. Coloquei a carga e nada aconteceu. Está fora do campo. Não existe campo naquele local onde eu coloquei a carga. Por isso que o nome dessa cargazinha que a gente coloca lá
no campo é carga de prova, tá bom? Então, o campo elétrico ele pode ser calculado desse jeito. Quando eu pego o valor da força que está repelindo ou atraindo a carga, força, divido pela carga de prova. Ok? Se eu substituir, no lugar de força elétrica, se eu substituir a fórmula que a gente conhece, que é essa fórmula aqui, que a gente usou na questão, ó, fórmula de força elétrica, K, Qzinho, sobre D ao quadrado. Se a gente substituir essa fórmula lá onde tem força elétrica aqui, ó, a gente acaba cancelando os Qzinhos. O Qzinho de cima com esse Qzinho de baixo. E aí acaba sobrando essa outra fórmula. Qzão sobre D ao quadrado. Tá? Então, existem duas fórmulas para o campo. Uma envolvendo a carga de prova, essa carguinha pequena, carga de prova, e uma envolvendo a carga zona, a carga grande, a carga geradora. A distância do ponto que eu estou querendo achar. Né? Não preciso colocar a carga de prova para poder encontrar o campo. Está aqui a fórmula. Eu não preciso da carga de prova, do Qzinho. Basta eu pegar a constante do meio, multiplicar pela valor da carga geradora, dividir pela distância ao quadrado. Distância de quê? A distância do ponto onde eu estou querendo achar o campo. Entendeu? A gente vai entender melhor essas fórmulas à medida que for resolvendo questões. Eu vou avaliar a possibilidade da gente, na próxima aula, resolver questões só disso. Só de força e campo elétrico. Beleza? Havendo tempo, a gente vai fazer isso. Mas vamos lá caminhar para o final da nossa aula. Questão 10, página 48. Acompanhe a leitura. A questão teórica, pessoal, ela fala assim. A máquina copiadora e a impressora jato de tinta são aplicações tecnológicas modernas da eletrostática. Na impressora, pequenas gotas de tinta são eletrizadas, positiva ou negativamente, e outras são mantidas neutras. As gotas são arremessadas, passando entre duas placas metálicas, com cargas que produzem um campo elétrico uniforme. Aí você já começa a olhar para o desenho da questão. Tá aqui o desenho. O emissor das gotas de tinta, aí a gota de tinta vai ser arremessada entre duas placas. E ela vai ser desviada pela força elétrica, porque vai existir um campo elétrico ali. Tá? Vamos continuar lendo. As gotas são arremessadas passando entre duas placas metálicas com cargas que produzem um campo elétrico uniforme. Então essas placas, a placa da esquerda e a placa da direita, elas estão eletrizadas. Eu não sei quem está positivo e quem está negativo. A gente pode saber olhando para o vetor do campo. Tá? Vamos continuar lendo. Assim, antes de atingirem o papel, onde formarão as letras, essas gotas podem ser desviadas pelo campo elétrico. A figura a seguir mostra 3 gotas de tinta lançadas para baixo. Como se eu estivesse aqui em cima, eu sendo o emissor, lançando aqui embaixo. Lançar aqui para baixo. Vum! Lancei 3 cargas elétricas. A figura a seguir mostra 3 gotas de tinta lançadas para baixo, que atravessam o espaço entre as placas antes de serem absorvidas pelo papel. Olha o comando da questão, pessoal. Pelos desvios sofridos, pode-se dizer que as gotas 1, 2 e 3 estão, respectivamente, nessa ordem. 1, 2 e 3. Elas estão carregada negativamente, estão neutra, carregada positivamente, estão como?
Aí você analisa comigo, ó. Ora, se essa placa da esquerda, eu estou vendo aqui que tem uma setinha com a letra E, que representa o campo elétrico, a gente acabou de ver aqui, ó. Campo elétrico é a letra E, tá certo? O campo elétrico de uma carga positiva, setinha para fora. Então, a placa que tiver uma setinha saindo dela é uma placa carregada positivamente. Já a placa que tiver setinha chegando é uma placa carregada negativamente. Então, vamos lá para o desenho. Essa placa da esquerda, olha a seta do campo elétrico, está saindo dela. Então, essa placa da esquerda, ela está carregada positivamente. Por que positivamente? Porque a seta do campo está saindo daqui. Né? Então, tá aqui, ó, carga positiva. Então, vou encher ela aqui de carga positiva. Como é que eu sei que ela está carregada positivamente? Mais uma vez, o campo elétrico que tem a setinha saindo é o campo de uma carga geradora positiva. Então, se a setinha está saindo dela, é porque ela é uma carga positiva. É como se ela estivesse repleta de cargas positivas. Isso vai produzir campo elétrico da esquerda para a direita, que nem está aí nesse vetor. Esse vetor aí de baixo. Esse vetor é onde está o meu mouse. Ó. Saindo da placa da esquerda. A placa da esquerda é positiva. Já a placa da direita, ela vai ser negativa. Só mudar os sinais aqui de cada um. Pronto. Sabendo disso, agora dá para você perceber qual carga está carregada, qual gota. As gotas foram lançadas. A gota positiva vai ser repelida pela placa positiva e atraída pela negativa. Né? A gota que for positiva, deixa eu botar ela aqui. Aqui, ó. Vamos supor que a primeira gota que sai, pá, é uma gota positiva. Ela vai sofrer influência para onde? Ela vai sofrer empurrão para onde? Para a esquerda, como está aqui na 1. Ela vai passar reto, como está no 2. Ou ela vai para a esquerda, como está na 3, né? Ela vai sofrer influência desviando a trajetória para a direita, como está na 1. Vai passar reto. Ou vai sofrer influência para a esquerda, como está no 3. A carga positiva, a gotinha de tinta positiva, vai ser repelida pela placa da esquerda. A placa positiva vai repelir ela. E a placa negativa vai atrair. Então, ela vai começar a sofrer uma força nesse sentido. Repelida pela placa positiva e atraída pela placa negativa. Então, a carga positiva, a gotinha positiva, ela vai ser essa da trajetória 1. Que ela vai ser empurrada pela placa positiva e atraída pela placa negativa. De boa? Vamos para a gotinha negativa.
Já se sair daqui uma gotinha negativa, ela vai sofrer a influência contrária, logicamente. Ela vai ser atraída pela placa positiva e repelida pela placa negativa. Então, a gotinha de tinta negativa, ela vai desviar a trajetória, seguindo a trajetória tracejada 3, ó, sendo puxada pela placa positiva. Mais e menos se atrai, sendo empurrada pela placa negativa. E a que passa pelo meio, a gotinha que passa pelo meio, ela é uma gotinha com carga neutra. Ela tem 0 de carga, não é positiva nem negativa. É a neutra. Então, nessa ordem 1, 2 e 3, carregada positivamente, neutra e carregada negativamente. Opção C, não é verdade? Vamos marcar. Opção C. Carregada positivamente, 1. Neutra, 2. Carregada negativamente, a 3. Beleza? Voltando para vocês, foi uma questão teórica. Novamente, eu vou avaliar a necessidade. Eu acredito que exista a necessidade da gente fazer uma aula só de exercício desse conteúdo, misturando força elétrica e campo elétrico. Tá bom? Mas eu não sei se vai ser na nossa próxima aula, porque a próxima aula eu estou em mente de finalizar a eletrostática com vocês. Mas eu vou ver se eu trago o fim da eletrostática ou se eu trago uma aula só de exercício sobre força e campo. Eu acho que pode ser mais didático, mais fácil de fixar na cabecinha de vocês esse conhecimento, se a gente exercitar. Então, é bem provável que a próxima aula aí seja realmente de exercícios, tá bem? No mais é isso. Eu queria dizer para vocês que continuem se cuidando, para a gente voltar o quanto antes para a aula presencial, porque eu odeio esse tipo de aula aqui. E acredito que vocês também. Mas no mais é isso. Fiquem com Deus, bons estudos, assistam novamente a aula. Qualquer dúvida eu estou no WhatsApp, Google Sala de Aula ou Aluno Online. Me procurem aí, vai ser um prazer atendê-los. Bye, bye.